Fala galera ativada, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um pouco desconhecido no âmbito geral, mas que é muito importante. A gente vai falar hoje sobre LGPD. Não é LGBT não, tá gente? É LGPD. E você vai entender o significado dessa sigla aqui. E para isso eu convidei um advogado, o Rafael Levicheski. Ele é especialista na área, ele vai falar um pouco, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Mas antes disso, eu queria te pedir aí para você curtir aí esse vídeo e compartilhar aí com pessoas que você acha que é interessante também conhecer um pouco desse universo, porque a gente vai falar aqui sobre leis que vale muito a pena você estar inteirado sobre isso. E eu queria dar as boas-vindas ao nosso convidado, Rafael. Rafael, seja bem-vindo. Queria que você se apresentasse aí para o pessoal conhecer um pouco você e o que você faz hoje como advogado. É um prazer enorme, uma satisfação muito grande, uma honra poder estar aqui presente. Bom, eu sou advogado no ramo de contratos, né? Eu tenho especialidade em processo civil e atuo também bastante na área de consumo, relação contratual, também vinculada à área de consumo, né? Que é uma gama bem ampla. E seria isso, fico à disposição para a gente tratar desse tema. Eu acredito que é um tema muito importante, é uma lei nova, onde as empresas devem se enquadrar por conta da força da própria norma. Entendi. Então vamos primeiramente entender o que é o LGPD, né? Então o que é que seria essa sigla, o que é que significa, para que as pessoas possam entender com mais clareza, né? O que é que significa o LGPD e qual a importância disso hoje. Perfeito, Ronald. A LGPD, que nada mais é a sigla, né? O significado da sigla é Lei Geral de Proteção de Dados, é o que consta da própria legislação. É uma lei que ela entrou em vigor no ano de 2018, mas já sofreu algumas alterações, aperfeiçoamento da própria norma. Sim. E essa lei, ela nada mais é do que um complemento daquilo que já existia a título de norma jurídica. Sim. Como é que eu posso te explicar isso? A própria Constituição, ela já prevê, né, como garantia fundamental a proteção da privacidade das pessoas. A lei infraconstitucional também faz isso. O Código Civil, salvo engano, no artigo 20 também faz isso. O Código de Defesa do Consumidor ele é bem específico, né? Também. Enfim, o Marco Civil da Internet também já faz esse tipo de proteção da privacidade das pessoas, dos dados, como vai ser tratado esses dados. A LGPD, ela veio através de uma discussão muito grande depois do vazamento de dados de várias empresas, né, Brasil afora, de como era tratado esses dados pelas empresas, a recepção desses dados, quem era responsável por esses dados e como era excluído, enfim, arquivado ou até mesmo retificado os dados. Por exemplo, na Europa se teve uma discussão muito grande sobre isso e se atribuiu, se constituiu uma legislação específica, Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. Certo. Nos Estados Unidos, essa discussão veio para o Brasil por conta daquele evento do Facebook. O Mark Zuckerberg, inclusive, teve que se explicar no Senado americano ao ponto de dizer como era o tratamento desses dados, né? A privacidade das pessoas foi posta em xeque. Então, se abriu uma discussão muito grande. O Brasil ele é sempre pioneiro nessas questões jurídicas e, rapidamente, já complementou essa legislação, dando uma maior clareza naquilo e como vai ser tratado esses dados. Entendi. Então, me diz uma coisa. No caso, hoje, essa questão do LGPD, ele foi desenvolvido, assim, numa velocidade, porque a internet chegou muito rápido, né? Então, com a chegada da internet e dessa questão de você ter uma velocidade muito rápida de informação, as coisas ficaram até, de certa forma, a princípio, estava se analisando e criando formas de conter e controlar isso, né? Melhor, isso de forma digitalmente. Eu percebi logo no começo, né? Assim que... Acho que a tecnologia avançou muito rápido e a gente talvez não tivesse tão preparado para isso, né? Para o que já viria. Então, ocorreram muitos problemas em relação a essas questões de dados, né? Pessoas utilizarem de forma indevida e tal. Exato. E você falar que foi desenvolvido recentemente, né? Essa lei justamente para controlar isso, o uso desses dados, né? Ela foi criada há quanto tempo, mais ou menos? 2018. 2018. Mas já sofreu aperfeiçoamento, mudança na própria legislação no ano 2019. E já esse ano, só me engano, já esse ano, no início do ano,
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador dessa legislação, e já atribuiu mudanças, né, a título de aperfeiçoamento também. Porque como é algo novo, as coisas, né, vão se acomodando e se enquadrando a cada natureza jurídica. Entendi. Por exemplo, a gente não pode dar o mesmo tratamento, e isso foi verificado pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que uma empresa de pequeno porte não poderia ter o mesmo tratamento com uma multinacional, por exemplo. Sim, né? sim. Até porque são cadeias de produção, de recepção desses dados, de tratamento desses dados de forma completamente diferente. Então, há uma simplificação para algumas empresas, no caso, essas empresas de pequeno porte, Certo. né, em comparação a outras empresas. Mas para que a gente compreenda a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é importante a gente conceitualizar aquilo que a própria lei fala. Certo. Por exemplo, para um empresário, um pequeno empresário, ele muitas vezes, né, ele pode se perguntar, não, é muito difícil, eu nem entendo, vou deixar para depois. O problema está aí. Porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já está estabelecida, já está pronta para fazer essa fiscalização. E todas as empresas, né, desde de pequeno porte até a empresa multinacional, empresa global, empresas públicas também, estão embaixo dessa legislação. Vai ter que cumprir. Todas essas empresas. Entendi. E como se trata de um cumprimento de uma norma, se não cumprir, existem as consequências jurídicas para isso. As punições. Que são das mais diversas. A gente pode abordar esse ponto também. Aham. Mas aí, se você me permite, apenas para deixar bem claro para as pessoas Sim. que estão nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo, como é que a gente consegue compreender, pelo menos como funciona de maneira geral a LGPD? Certo. Como eu falei, se trata de uma prática, certo? Na prática mesmo, essa proteção da privacidade das pessoas. A lei, ela traz isso, É praticidade. uma proteção. Exatamente. Existem outras normas que já faziam essa proteção, mas a LGPD trouxe praticidade. Como vai ser feito isso? Por quem vai ser feito isso? A razão de ser feito isso. E para que as pessoas entendam, a gente primeiro precisa saber o que é dado. Como é que você vai proteger algo que você não sabe, né? Aham. Dado nada mais é, a própria lei define que é aquilo que identifica uma pessoa natural. Por exemplo, o seu CPF é o seu dado. Sim. A lei traz um outro elemento que é o titular desse dado, né? Quem é o titular do dado, dessa informação? Se é o seu CPF, você é o titular do seu dado. Aham. Você veja que é bastante simples, mas a complexidade que as pessoas falaram no início da lei, no início da formação da lei, fez com que o Muita gente brasileiro deixasse para depois eu vejo isso. Ah, Mas é relativamente simples, mas é necessário que se faça uma adequação imediata de todas as empresas, porque certo. isso vai ser fiscalizado. E Entendi. quem não tiver, né, de acordo, infelizmente vai sofrer as punições que a própria legislação traz, além dos prejuízos contratuais. Entendi. Como eu estava falando, o dado é aquilo que identifica a pessoa natural. Certo. O titular desse dado é o dono desse dado, vamos dizer assim. E aí a gente tem a figura do controlador, que a lei fala. O controlador e o operador. O controlador desse dado é justamente aquele que recebe o dado do titular e ele vai dar as diretrizes do que vai ser feito com aquele dado, certo? Com aquela informação. Já o operador é quem recebe essa informação do controlador e aí, com base na legislação, lógico, ele vai repassar essas informações para o controlador. Eu vou te dar um exemplo para a gente ficar. Certo, eu ia te bem pedir claro. isso. Então, aquele exemplo que você estava comentando ali comigo. Pronto, poderia perfeito. Suponhamos que uma empresa A ela queira contratar um funcionário, porque a LGPD ela vai atingir praticamente todas as áreas do meio jurídico, seja na área de saúde, seja na área comercial, na área de consumo, na área de contratos, enfim, tudo. Então, um sujeito ele quer contratar um funcionário. Aquele candidato, ele vai apresentar o currículo, ele vai apresentar os dados de informações pessoais, e-mails, dados telefônicos, nome completo, filiação, tudo, carteira de trabalho. Tudo isso são informações privadas daquele candidato. Aquele candidato, quando repassa esses dados, ele está repassando esses dados para o controlador.
Uhum. O titular do dado está passando os dados para o controlador. Antigamente, isso tudo era feito de forma tão automática que ninguém nem queria saber, porque Sim, não sim. havia responsabilidade com os dados hoje, Exato. não é? Hoje há. Então, quando você repassa essas informações do candidato, repassa essas informações para o contratante, né, para a empresa que vai receber o seu currículo, por exemplo, ele vai ficar na figura do controlador, essa empresa. E aí, o operador, ele figuraria naquele contador ou no advogado daquela empresa que vai justamente fazer a utilização desses dados. Certo. O contador, ele vai fazer, enfim, geralmente essas empresas utilizam o próprio contador, uma empresa de pequeno porte, né? Aham. Praticamente para tudo, junto com o advogado. Sim. Infelizmente. Mas deu para entender. Primeiro a gente tem a figura do dado, depois a gente tem a figura do titular desse dado, em seguida a gente tem a figura do controlador do dado, e em terceiro a gente tem a figura do operador de dados. Existem umas outras figuras também que vai caindo. Você poderia, tipo assim, citar pra gente, assim, os problemas que aconteciam, né, com muita frequência antes de ser desenvolvida essa lei, assim, e ela veio para resolver um problema muito grande que estava acontecendo, que era justamente essa questão do uso indevido, né, dos dados e tal. Você poderia exemplificar, tipo assim, pra gente, o desenvolvimento dessa lei foi justamente para sanar esse problema. Citar algum exemplo pra gente, assim, de problemas que Certo. havia com recorrência e tal, e essa lei foi desenvolvida justamente para sanar esses problemas. Certo. O principal objetivo da lei, como o próprio preâmbulo da legislação específica da LGPD, ele já traz o seguinte: a proteção da privacidade das pessoas. Certo. Dados. Proteger os dados. É muito comum quando a gente olha para a LGPD, a gente só imagina o vazamento de dados de pessoas naturais e o prejuízo que isso pode causar. Uhum. Vamos dizer assim, seria o grosso da informação. Porém, o que acontecia bastante era justamente a perca desses dados pelos controladores ou o mau uso dos dados pelos operadores, que Uhum. causariam um prejuízo direto para o titular do dado. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você está no seu computador, dentro da sua empresa, e você clica e aí você tem um banco de dados, certo? De vários dos seus clientes, projetos inclusive exclusivos, né, de propriedade intelectual, Sim. onde só você tem a guarda e a tutela daqueles dados. Uhum. E aí você vai lá, na hora do almoço, clica no e-mail errado. E aí esse e-mail captura todas as informações do seu computador e revende essa propriedade intelectual para outra pessoa. Olha aí. Compreendeu? Uhum. Então, qual era a responsabilidade desse controlador com o operador na mesma empresa? Porque o dono da propriedade intelectual, ele vai querer saber quem causou aquele transtorno. Sim, sim. Como é que os dados dele, que estava seguro com você, foi cair na... Isso é um exemplo. Sim, sim. Eu vou te dar um outro exemplo. Contratos. Muitas vezes, e isso vai ser instituído de maneira massificada, porque há necessidade dessa conscientização das empresas, e é por isso que esse programa, o Ativação, ele vem muito a calhar nessa circunstância, a título de informação mesmo para as empresas. Isso eu acho que é muito importante que você está fazendo. Bacana. Conscientização, principalmente dos pequenos empresários. Um outro exemplo muito comum é, quando você vai no sistema público de saúde, ou no sistema privado mesmo, você informa todos os seus dados ali, CPF. A primeira coisa que você vai, por exemplo, numa farmácia. Uhum. Você vai lá e dá o seu CPF. Ele nem dá bom dia. CPF. E aí, você passa essa informação. Muitas vezes, o seu pré-cadastro já está ali. Uhum. Inclusive, qual é o seu plano de saúde, se você tem algum tipo de convênio, se você tem um órgão de classe, enfim. Uhum. Essas informações, ela deve ser tratada, a partir de agora, com a LGPD, de maneira responsável, sob pena de responsabilização. Certo. Quando eu digo responsável, é conforme a legislação mesmo. Uhum. Então, é muito comum que empresas de médio e grande porte que têm um fluxo de informações que trata, né, de muitas informações, elas terceirizam essa base de dados. Uhum. Entendeu? Porque você vai ficar com a operacionalização do seu serviço, que você já presta, e com relação à informação, a dados, manuseio, como é que você vai recepcionar aqueles dados, por quanto tempo aqueles dados vão ficar na sua base de dados, como é que vai ser feito a atualização daqueles dados, se vai haver retificação, se vai haver exclusão.
Por exemplo, um conveniado, ele vai e perde o contrato, ele cancela o plano de saúde dele. Certo. A gente supõe que todos os dados não vai existir mais naquela base de dados. E não é para existir. Sim. Então, é direito do titular que não exista mais. Se ele não tem contratação e vínculo nenhum com aquela empresa, qual é a razão dos dados dele permanecer ali? Entendi. Existe algum sistema que a gente consiga, tipo, eu acredito que deve ter, que você pode saber onde está todas as suas informações, né? Quais são as empresas que detêm informações? Não de maneira clara. Não. Não de maneira clara. Você pode... Fazer uma análise assim, tipo assim, eu quero saber quais são as empresas hoje que detêm meus dados. E, tipo, dizer, olha, essa empresa aqui não faz sentido ter meus dados, eu quero que te retire e tal. Enfim. Perfeito. Entendi. Tem a figura do DPO, da própria legislação, que ele que vai fazer essa intermediação, essa relação junto com a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O DPO, no caso, é o sistema ou a pessoa, é o profissional? Pessoa, é um profissional. Entendi. Então, ele vai fazer essa ponte entre empresa, o próprio encarregado, a figura do encarregado é justamente a figura que faz essa recepção de demandas, né, dos titulares de dados. Ele faz essa recepção e, vamos dizer assim, dá tudo mastigadinho para o controlador, entendeu? Agora, tudo com base na própria legislação. Não tem mais como você fazer da maneira como você achar conveniente. Sim. Tem que haver esse respeito nos critérios que a legislação entrega, porque a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive ela já fez normatização de boas práticas. Certo. Justamente para conduzir as empresas de qual é a melhor maneira de tratar esses dados pessoais. Então, se faz necessário essa adequação. Se você me permite também, eu esqueci de falar a questão das consequências de quem não se adequa. Sim, era isso que eu ia te perguntar também. Pronto. Pode falar. Pronto. As consequências de quem não se adequa são das mais variáveis possíveis. Aí, Ronald, você pode imaginar assim, mas variável em que sentido? Desde uma advertência, a autoridade ela pode atribuir, né, a quem descumprir. Essa fiscalização, como hoje tudo é virtualizado, tudo é digital, essa fiscalização é possível que ela se faça também de forma eletrônica, porque os dados já são cruzados. Sim. Por exemplo, eu vou falar, né, da minha profissão. Hoje o Tribunal de Justiça, isso em todo o Brasil, ele é vinculado à Receita Federal. Então, quando você vai cadastrar um novo processo, coloca o CPF do seu cliente, você também recepciona dados. Sim, sim. Como advogado, você tem a obrigação de fazer a guarda daqueles dados. E você coloca o CPF do seu cliente junto ao site do tribunal para fazer o cadastramento de um processo, automaticamente esse cadastro ele é vinculado à Receita Federal para verificar se o CPF realmente pertence àquela pessoa. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão, vamos chamar ele de gigante, né? Que ele vai fiscalizar todo mundo, é muito possível que ele tenha uma base cruzada dos dados e aí, sem sair, né, sem haver tanta fiscalização pontual, pessoalmente, ele já vai saber quem está cumprindo e quem não está cumprindo. Entendi, porque hoje a informatização, né, consegue permitir isso, né, que você tenha um amplo controle, né? Até porque, tipo assim, eu particularmente, o que eu observo, né, em relação a penas de pessoas que usam dados e coisas da internet, de fazer... Vou mudar um pouco assim só dessa linha, mas só para tu entender do que eu tô querendo dizer, em relação a tipo pessoas que fazem fraudes na internet e tal. Eu percebo que o controle disso é muito, assim, pelo menos que eu vejo, já aconteceram casos de eu estar ciente de ver situações que aconteceram, de tipo, a pessoa ir lá na delegacia, prestar queixa, tudinho, e não ter a mesma, vamos dizer assim, mesmo controle, a mesma veemência de outros crimes que são cometidos, né? Porque quando se trata de crimes cibernéticos, parece que a lei ainda não tem uma cobrança assim veemente, sabe? Parece que a coisa ainda é mais branda, o controle disso é muito, assim, acaba aparecendo mais superficial, porque eu não sei se é questão de eles não ter ainda, tipo, recurso suficiente para poder controlar, fazer um controle maior sobre isso, ou se realmente, assim, também a própria lei, existe muitas brechas para isso ainda, e enfim, isso é uma coisa que eu queria até
saber também, me informar sobre isso, porque acaba que a gente percebe, né, dentro do... Hoje já é difícil controlar os crimes, né, que não são cibernéticos. E os crimes cibernéticos são muitos, porque todo mundo está usando a internet hoje em dia, todo mundo está usando, né? Então acaba que para se ter um controle disso, já acho que já é bem difícil, mas eu queria entender de você como é que funciona hoje isso também, esse controle. Pronto, nesse caso, a gente teria que separar a LGPD de ações individuais ilícitas. Porque a LGPD, como eu tinha dito no início, ela traz a proteção da privacidade das pessoas, no caso do tratamento dos dados pelas empresas. Sim. Com as pessoas naturais, que no caso são os titulares desses dados. Uhum. Então, há punições e procedimento para essas punições e fiscalizações completamente diferente de uma situação de crime. Uhum. Vou te dar um exemplo. No caso da LGPD... Porque no caso a pessoa pode, por exemplo, pegar os dados da pessoa, dentro por exemplo, a pessoa faz um cadastro, um exemplo, e aí você está com aqueles dados da pessoa e de repente usar esses dados para fazer a aquisição de um Entendi, bem, perfeito. um exemplo. Entende? Aí como é que seria a punição e controle disso? Entende? Nesse caso específico, o que né, nós advogados, isso já vem sendo, né, debatido, a necessidade da adequação da empresa à LGPD é justamente pressupor, né, de forma bem prévia, que a empresa, independente do porte que ela tenha um corpo, eu não diria um corpo jurídico, mas um mínimo de segurança eletrônica. Sim. Uma assessoria jurídica, você não precisa ter um escritório de advocacia contratado, mas você pode se consultar com um advogado da sua confiança a título de assessoramento jurídico para a adequação da lei. Uhum. Por quê? Qual é o problema que ocorria muito, agora vai ocorrer, mas vai diminuir por conta da legislação? Uhum. Em consideração também a fiscalização que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai fazer. Na prática, eu estou falando. Certo. A necessidade de você ter contratos estabelecendo posicionamentos, responsabilidades, diretrizes. Por exemplo, você, como eu dei o exemplo da recepção dos dados, um contrato entre o operador e o controlador. Por quê? Porque imagine só, você contrata um operador. Agora você ficou sabendo sobre a LGPD e você sabe da necessidade de um operador. Certo. Que faça essa. E, em alguns casos, o operador e o controlador pode ser a mesma pessoa, certo? Certo. Mas vamos entender aqui que houve a necessidade de terceirizar esse serviço para que não se misturasse com a operacionalização da empresa. Entendi. É necessário que se faça um contrato de responsabilidade entre o controlador e o operador. Uhum. Por quê? O operador, imagine só, você repassa as informações para o seu operador para que ele dê o tratamento adequado àqueles dados. Olha, esses contratos aqui, eles foram excluídos, né? Eles foram cancelados. Então, você vai encerrar esses contratos e automaticamente você vai excluir esses dados da base de dados que a gente tem. Sim. E ele não faz isso. Ele vai e repassa, revende, enfim, ele faz. Então, tem que haver essa disposição contratual de cláusulas. Muitas vezes isso era feito de forma verbal. Então, quando havia a consequência para o titular do dado, aquela pessoa que teve um contrato no nome dele sem ele nunca ter contratado, por exemplo. Uhum. Surgiu um cartão de crédito que ele nunca pediu. Sim. Né? Ou uma conta de telefone, que um número novo, vinculado ao CPF. Da onde surgiu, e aí a autoridade nacional, ela vai fazer essa fiscalização, vai fazer essa apuração, vai haver as advertências em determinadas situações, você vai ter um prazo para regularizar aquele problema, aquela pendência, né, administrativa com relação àqueles dados. Sim. E as consequências são das mais variáveis possíveis. Eu vou te dizer algumas. Eu até te interrompi das consequências, mas vai lá. Veja como a questão é bastante séria da LGPD. Certo. E é necessário que as empresas se adequem. Eu sou incansavelmente repetitivo nisso, porque há uma necessidade de que as empresas, pequenos empresários, se conscientizem disso. Você pode ter suspenso as suas atividades de tratamento de dados pelo prazo de 6 meses. Olha aí. Sendo prorrogável por mais 6 meses. Por exemplo, imagine você que trabalha com fluxo de dados, carregamento, você trabalha com informações,
na agência. E aí você recebe uma advertência, você não consegue cumprir no prazo porque você, infelizmente, não buscou a assessoria necessária, tanto de segurança eletrônica como assessoria jurídica. Uhum. E aí você sofre uma pena. Ou não decorreu do processo administrativo de maneira adequada. As penas são das mais variáveis, mas uma delas que eu acho bastante grave, 2% sobre faturamento de multa. Se você tem um faturamento de 100 mil... Mas faturamento mensal, anual ou faturamento geral? Vai depender. A própria norma, resolução da autoridade nacional, ela já estabelece, a depender do sim, caso. sim. Tem. Essa multa pode chegar a 50 milhões, Caramba. dependendo do porte da empresa. Mas entendi. Está relacionado ao porte da empresa, né? E o fluxo de dados que foi disponibilizado ou foi utilizado de forma inadequada. Entendi. Não necessariamente com relação ao porte, porque você pode ter uma empresa relativamente pequena, mas gerir dados no mundo todo, Sim. de brasileiros no mundo todo. Uhum. Entendeu? Hoje tudo é eletrônico, a distância não existe mais. É verdade, verdade. Existe uma outra punição que eu acho bastante pesada, mas se faz necessário, a gente está tratando de privacidade das pessoas. Então, a privacidade é um direito fundamental. A Constituição, outras normas repetem essa proteção justamente para assegurar que a sua privacidade, a sua intimidade, os seus dados, as suas informações devem estar protegidos da melhor maneira possível. Então não falta lei para isso. Tem agora a Lei Geral de Proteção de Dados, tem a Constituição, tem o Código Civil, artigo 20, eu acho. Tem o Código de Defesa do Consumidor, tem o Marco Civil da Internet. Só aí eu citei 5 legislações. Fora a súmula do próprio STJ, que faz essa ratificação de proteção, necessidade de proteção da privacidade das pessoas. Porque, Ronald, hoje tudo está sendo digitalizado. Absolutamente. Os serviços, todos estão digitalizados. Então, compras, relações comerciais, até lazer. Estão querendo digitalizar até a própria vida com o metaverso. Isso vai dar muito certo. Mas você veja a necessidade desse tratamento que a legislação está dando com relação à privacidade, justamente para assegurar que a sua intimidade não vai ser exposta, que os seus dados pessoais não vão ser expostos. E se forem de maneira inadequada, você vai ter uma legislação que te protege contra isso, gerando consequências e responsabilidades para as empresas. Sim, sim. Então, de um modo geral, a LGPD seria isso. Claro que tem especificidades, tem outros temas que a gente pode tratar. Enfim, mais adiante. Mas, a grosso modo, é a proteção da sua privacidade. Bacana. É bom que a gente está esclarecendo, né? Isso aqui para o pessoal que está ouvindo no Spotify e quem está assistindo aqui também no YouTube. Queria aproveitar para você também que está nos assistindo, deixar aí o teu comentário. O que é que você acha sobre esse assunto? Se você tiver também aí alguma dúvida, manda para a gente aqui que a gente vai responder ao vivo aqui com o advogado, o Rafael. Então, não esquece também de curtir aqui o vídeo para que seja entregue para mais pessoas e compartilhar também, né? Aproveita para compartilhar com pessoas que têm negócio também, que precisam saber essas informações, né? Como o Rafael explicou aqui, é uma informação muito importante, né? E tem que estar diante da lei, né? Então, as empresas têm que se adequar para não correr o risco de sofrer penas e multas, enfim. Então, já compartilha aí também. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Se inscreve lá para estar acompanhando. A gente está sempre falando aqui no nosso podcast sobre diversos assuntos. E hoje foi um assunto muito pertinente que é justamente essa questão do LGPD. Então a gente vai estar trazendo outros conteúdos aqui também, muito interessante. Então você precisa estar inscrito aí no nosso canal, ativar o sininho também para ficar por dentro de tudo. Pode falar. Para concluir a questão das consequências, além do que a própria legislação traz, são as consequências contratuais. Sim. Por exemplo, se você tem contratos, e aí eu posso, né? Se você me permitir apenas o exemplo da sua agência ou qualquer outra agência de marketing, carregamento de dados, enfim, manipulação dos dados para as empresas, a título de fornecimento de serviço. Se você descumpre o contrato e se está previsto uma cláusula, né, dentro desse contrato com base na LGPD, no tratamento desses dados, desde a coleta até a exclusão, se for descumprido, pode haver a penalização contratual. Sim. Que aí vai ser entre as partes. Por exemplo, uma multa,
Uhum. Então, além do processo judicial, o custo que a empresa vai ter se não se adequar à LGPD, agora vai ser muito maior depois de um descumprimento da lei. Olha aí. Entendi. Então, É importante justamente estar inserido dentro exato. dessa lei, né? Uma dúvida também que eu queria tirar é o seguinte: eu conheço algumas empresas que trabalham, né? Assim, eu não sei se isso hoje é uma forma legal, se existe realmente essa questão de vendas de dados, né? Então, tem empresas que fazem esse trabalho de vendas de dados. Aí eu não sei se a lei, diante da lei, isso realmente é uma prática normal, se dentro da lei permite isso, né? Existem hoje empresas que fazem esse processo de vender dados, né? Mas aí, tipo, com o consentimento da pessoa e tal. Porque eu percebo até que, por exemplo, quando você entra em um site, por exemplo, aparece logo aquela janelinha de cookie, que é justamente ali quando muita gente não entende aquilo ali, né? Exato. Mas quando você aceita ali, você já está dando muitos dados, você já está permitindo Exato. que a empresa pegue ali os seus dados, alguns dos seus dados, né? Então eu queria entender de você se hoje é normal, está dentro da lei, empresas terem essa prática de venda de dados, ou isso foge da lei? Porque eu já ouvi falar de empresas que fazem esse processo, de empresas que compram dados justamente para poder, tipo, mandar promoções, enfim, ter né, aquele público ali para poder se comunicar, e, enfim. Hoje é permitido ou não isso? Perfeito. De um modo geral, eu poderia dizer que não é permitido. Sim. Desde que a ressalva que a gente faz é que haja um formulário de consentimento detalhado. Por quê? O dono do dado, ele precisa saber, através desse formulário, ele vai consentir ou não para onde os dados dele Vai. vai. Então, se houver consentimento expresso de maneira clara e conforme a adequação da LGPD, talvez sim. Porque existe peculiaridade com relação a isso. Já o próprio órgão, a autoridade nacional, ele já passa a entender, e isso vai ser aperfeiçoado, eu acredito, de maneira expressa, através de resoluções, que a forma como esse formulário ele é apresentado não pode simplesmente fazer com que a pessoa clique, aceitei. É preciso saber para onde esses dados vão ser enviados, para quem, como vai ser utilizados, entendeu? Sim. Por exemplo, eu posso vender não, né? Eu posso fornecer os dados dos meus clientes para uma empresa de marketing quando eu entendo que outros produtos vão ser vinculados para aquela pessoa, vão ser oferecidos. É um benefício. Muitas vezes é um benefício. Você não pode entender que o conceito de informar, às vezes as empresas, né, saem dessa linha, exageram bastante. Sim. E aí você perde acaba importunando nas pessoas. Entendeu? Há o exagero, a necessidade de vender e acaba sendo sem critério. Sim. Para isso é necessário que haja esse formulário de consentimento, haja a adequação expressa conforme as resoluções que vão saindo da própria autoridade, né, nacional de proteção de dados, que é o órgão fiscalizador. E aí sim, se houver uma equidade entre esse formulário, uma razoabilidade daquilo que vai ser processado e compartilhado a título de informações privadas, aí possa ser que seja, a depender do caso legal, encarado como legítimo. Sim. Entendeu? Entendi. Vai depender do caso. Entendi. Eu queria entrar até num assunto que também hoje, pelo fato de a gente hoje trabalhar, né, com essa área de... Hoje a gente é uma agência que trabalha hoje cuidando de redes sociais de várias empresas também, né? E existe aí um público que nos acompanha também, que também faz parte, que também trabalha com isso, né? E assim, seriam as dicas que você poderia dar hoje para quem trabalha nessa área? Se precaver, né? Ter esse cuidado. As empresas como a gente, que são agências também, né? Quais são os métodos de segurança que a gente pode ter,
né? Para se Claro. precaver em relação a isso, não ter problemas maiores. Porque assim, eu vou entrar mais à frente, detalhadamente, em algumas coisas, né? Como copyright, direito de imagem, a gente vai falar sobre isso, mas a princípio, assim, hoje, qual seria o direcionamento que você daria para as empresas que hoje trabalham, tipo, gerenciando redes sociais para outras empresas? Qual seria o direcionamento que você daria em relação a se precaver justamente contra esses problemas que podem ocasionar aí? Perfeito. Eu diria, primeiramente, busca pela informação. Né? Você só vai ser surpreendido se você não tiver informação. Certo. Como se trata de uma legislação específica no tratamento de dados, a privacidade das pessoas, é importante que você tenha uma assessoria. Uma assessoria jurídica, como eu falei, você pode contactar aquele seu advogado da sua confiança. É necessário porque se trata de norma jurídica, a legislação é específica para esse tratamento de dados. Existe a necessidade de preservação, né, da própria intimidade e privacidade dos dados. É muito importante também você tentar o apoio de empresas especializadas em segurança cibernética eletrônica. Não precisa ir numa multinacional. Muitas vezes, aquele seu amigo de TI sabe bastante coisa. Sim, né? sim. Existem profissionais hoje, e aí eu estou me referindo, lógico, a uma empresa de pequeno porte, um profissional liberal, Sim, um autônomo. Mas se você já é um Meio. empresário que tem uma quantidade de funcionários razoável, já tem um fluxo, né, maior de dados, você pode ir atrás de uma empresa especializada em segurança eletrônica, né, Certo. riscos de dados, inclusive. Uhum. Então, associado ao corpo jurídico e à necessidade da segurança eletrônica, eu imagino que você já vai estar bastante à frente e na busca dessa adequação quase que imediata. Uhum. Dependendo da empresa também, você pode colocar um encarregado que ele fica responsável, e essa figura do encarregado, a própria legislação traz também a LGPD, que ele vai ficar responsável justamente nessa operacionalização, né, de recepção de recepção das informações, trazer essa dinâmica. Sim, sim. Por quê? Quando a gente traz esse tipo de informação, né, que vai modificar, vai trazer novas, vamos dizer assim, vai mudar o cotidiano de algumas empresas, de certa maneira, os empresários não querem buscar informação nesse sentido porque ficam com medo, com receio. Ou seja, poxa, eu vou perder muito tempo com esse tipo de informação, a adequação. Quando vier a infração, eu resolvo. Né? Vamos deixar para depois, esse é típico do brasileiro. Mas não tenham medo da informação. Porque a adequação inicial, ela sai muito mais em conta do que uma infração. Entendi. Porque a autoridade nacional... pode ser muito mais alto. Muito mais alto. Porque além daquilo que a gente já tinha conversado, das infrações aplicadas pelo próprio órgão, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai vir também os prejuízos jurídicos financeiros oriundos de processos. Entendi. Então o problema é muito maior do que a pessoa pode imaginar, né? Pode Então, ficar maior. Entendi. Por isso que é interessante você se precaver, você buscar informações para adequar a sua empresa à legislação. Sim. Lei é para ser cumprida. Goste ou não, é para ser cumprida. Então, você com o corpo jurídico, com a informação adequada, a sua rotina vai permanecer a mesma, porque você vai direcionar esse tipo de procedimento para pessoas encarregadas. Sim. Ou vai terceirizar simplesmente. Entendi. A gente tem uma pergunta aqui no chat da Berenice. Ela diz assim: bom dia, meu nome é Berenice. Eu gostaria de saber se tem como esses bancos virtuais não acessarem os dados do INSS. Tem. Né? A FEBRABAN Federação Nacional dos Bancos, já tem resoluções a respeito. O Banco Central já informou através de resoluções a respeito. O próprio Código de Defesa do Consumidor também traz essa proteção dos dados. O Marco Civil da Internet também faz isso. O que é importante você fazer? Primeiro, não judicializar logo. Não precisa. Certo? Entendi. Você busca informações junto ao próprio PROCON, certo? Para que entre em contato com esses bancos, certo? Se for o caso de vincular o próprio INSS, você vai até o INSS, busca informações para que você consiga resolver tudo de forma administrativa. Muitas vezes sai mais em conta
Só a busca pelas informações, às vezes um preenchimento de formulário É o suficiente, né? já é o suficiente. Entendi. Acho que geralmente as pessoas acabam indo direto à questão de querer resolver juridicamente, às vezes pode ser Exato. resolvido administrativamente ali, né? Isso. Entendi. Então, respondida aí a pergunta de Berenice, eu queria fazer uma pergunta também em relação ao seguinte. Há muitos, hoje, dentro da internet, em relação a essa questão de dados, há muitos problemas causados justamente porque pessoas justamente pegam esses dados e usam de forma, né, tipo, mal intencionada, né? Na verdade. E aconteceu até recentemente um caso com um amigo meu, né? Fiquei muito triste, cara. Tipo assim, ele até se expressou numa live, assim, falando da indignação. E a gente que é amigo, a gente sente tudo, né? E a gente ficou muito triste com o que aconteceu, porque o que foi que aconteceu? Bom, a pessoa pegou, ele vendeu um curso na internet, a pessoa foi lá, pegou o curso dele, copiou, plagiou e estava vendendo num valor muito inferior, né? Mas a gente entende e sabe a importância. Cara, esse cara abriu mão de bastante tempo da vida dele, né? Focado ali para poder construir algo, sabe? Isso é muito triste que as pessoas façam isso hoje, né? Dentro da internet. Esse se chama roubar a questão intelectual, né? Então eu queria que você falasse aí um pouco sobre isso, né? De que forma a pessoa pode, né, hoje se precaver disso, de que forma a pessoa pode buscar os seus direitos também, porque e como as pessoas que fazem isso são penalizadas diante da lei. Perfeito, Ronald. Excelente pergunta e infelizmente, como você falou, isso acontece bastante, né? Aí a gente trata da questão do direito autoral, da propriedade intelectual. O sujeito, ele produz um conteúdo, ele tem um despendimento de investimento, estúdio, produção, enfim, todo a questão propriamente dita intelectual. É o copyright, né? O que hoje chama... Isso. Seria isso, aquele copyright, né? Que é o direito... Isso seria o direito autoral. Isso. E aí o sujeito vai e coloca o produto que ele produziu com todo o investimento no mercado de consumo, vende esse produto, e aí uma pessoa que comprou, por exemplo, R$1.000, a pessoa que comprou passa a vender esse produto por R$100, por exemplo. Isso aí é muito comum, infelizmente. O direito brasileiro, ele protege essa questão na própria legislação específica que fala de direito autoral, certo? Inclusive, eu analisei um caso bem recente, exatamente como aconteceu o seu, só que se tratou de uma mulher que ela havia adquirido um curso de preparatório para concurso e começou a revender esse curso. E aí, o que aconteceu? O sujeito, ele procurou ela nas redes sociais, e disse, olha, eu quero que você retire o meu curso de todas as plataformas, que eu tô te dando o exemplo só pra gente... Sim. Eu vou é importante, passar para as consequências. E ele fez de maneira adequada, ele procurou ela para que ela fizesse a retirada desses conteúdos das plataformas, das mais diversas. E a partir daí, ela não retirou, ela foi para outras plataformas, né? E fez a mesma coisa. Entendi. Ele entrou com ação judicial, certo? E ficou provado que ela não poderia ter feito aquilo. E houve a condenação indenizatória, né, com base na própria legislação específica de proteção, né, direito autoral, a propriedade intelectual. E ela foi obrigada a fazer a devolução do valor que ela havia pago, mais o proporcional daquilo que correspondeu ao prejuízo da propriedade intelectual. Sim. Então, existe punição, sim. É importante que as pessoas saibam que isso não é algo que pode ser feito de maneira legal. É ilegal você fazer isso. Sim. Você está se apropriando da propriedade intelectual de uma pessoa e vendendo por um preço... Isso não existe, não pode. É um absurdo. Existem condenações para isso, sim, e são bastante pesadas. E as pessoas que compartilham disso também, elas podem ser penalizadas também? No caso, você está falando o compartilhamento da venda que ela fez? Isso, porque, por exemplo, tem a pessoa do exemplo que eu dei. Do exemplo que você deu, a pessoa que pegou a informação e está vendendo. E as pessoas que estão comprando isso,
elas podem ser penalizadas, ou as pessoas que estão divulgando esse processo, ou divulgando essa coisa, elas podem também ser penalizadas? Pode. Agora, quem faz esse tipo de venda, existe a venda compartilhada. Certo. Compra compartilhada, né? Que ela não é ilegal. Ela não é ilegal. É o chamado rateio. Mas deve-se ter muito cuidado quando você faz isso. Mas, tipo assim, a pessoa que... Tá certo. Vamos supor que as pessoas compraram para fazer rateio, mas há uma forma de a pessoa que desenvolveu o projeto, tipo, criar uma segurança, Sim, tipo, colocar perfeito. lá, olha, você comprando esse curso dá direito individual e Perfeito. não pode ser rateado, enfim. Perfeito. Há uma forma de a pessoa também se precaver por isso. Eu falo isso porque, tipo, é justamente por isso que acaba se tendo algumas brechas que as pessoas acabam querendo sabe como é, infelizmente, hoje em dia muita gente está querendo se beneficiar à custa dos outros, né? Então, quanto mais você consegue se precaver e criar métodos de segurança justamente para evitar esse tipo de coisa. Então, existe hoje uma forma de você controlar isso e deixar isso mais... Sim, perfeito. No próprio contrato de compra e venda, quando aquele que fornece o produto, ele coloca cláusulas do tipo que o uso é exclusivo, certo? E não pode ser compartilhado sem autorização prévia, não pode ser revendido, não pode ser revendido em massa sem autorização ou fora daquele padrão, daquele preço. Porque quando você coloca um produto no mercado de consumo, é natural que você venha reivindicar a sua exclusividade do produto. Você não vai, né? Vender uma taça dessa por R$100, o outro vem, pega a sua mesma taça e vende por R$5. Existe uma padronização nessa taça, onde a exclusividade dessa taça só pode ser vendida pelo preço que você atribuiu. Lógico, eu estou dando um exemplo aqui, mas isso pode ser um curso. Isso acontece muito com cursos jurídicos, por exemplo. Cursos jurídicos. Eu já me procuraram com relação a cursos de coaching, né? De aperfeiçoamento. Sim. Aí a gente sempre orienta que, no momento da venda, deixe tudo registrado com relação ao uso e à exclusividade daquele produto que você está vendendo. Sim. Porque se você não coloca, a pessoa pode simplesmente vender. Não havia essa prévia autorização ou negativa. Então, isso que é importante, a informação e você Exatamente. se buscar a orientação para não ter problemas futuros em relação a isso, né? Perfeito. Mas hoje, vamos supor, a pessoa que foi lesado, né? A pessoa desenvolveu um produto, né, digital e foi lesado dessa forma. Qual o procedimento que ela deve tomar? A quem ela procura? Qual o órgão competente? E qual é a forma que ela procura para acionar a justiça? Ou, enfim, qual seria o procedimento que a pessoa deve tomar quando ela se sentir lesada por uma questão como essa? Perfeito. Antes de mais nada, a depender do produto, se for marca, é importante que se faça o registro, né, no NIMP. É importante que se faça o registro dessa marca, o produto, enfim, a exclusividade da produção intelectual. Certo. Porque se você quer exclusividade, você tem que deixar registrado de Entendi. alguma maneira. Porque a exclusividade é justamente o que agrega valor ao seu produto. Sim. Quando acontece, a depender da circunstância, eu sempre oriento, procura primeiro quem está fazendo isso. É claro que parece ser ingênuo, né? Não, foi uma pessoa que mora em outro estado. Mas às vezes, o seu simples buscar aquela pessoa intimida de tal maneira que a pessoa já... Então sai muito mais rápido você tentar entrar em contato com aquela pessoa e ela excluir de todas as plataformas o seu produto no mercado de consumo. Ou cessar aquela venda. Entendeu? Entendi. Acabar com aquela publicidade quando na verdade era toda sua. Sim. Então, o buscar aquela pessoa antes de mais nada é fundamental para ser mais rápido. Porque nesses casos, Ronald, o tempo corre contra você. Quanto mais tempo o seu produto está exposto de forma inadequada, mais prejuízo você está tendo. Exato. Então, existe uma burocracia judicial para isso. Sim, então, sim. Às vezes, o contato direto pode ser mais eficaz. Sim. Mas se esse contato direto não surtir efeito, você pode sim buscar os meios jurídicos, uma tutela antecipada, né, até mesmo uma ação, uma medida de urgência para que o magistrado determine de forma preliminar a retirada daquele conteúdo,
né, das redes sociais ou do mercado de consumo, de um modo geral. Entendi. Seja digital, seja físico. Entendi. Bacana, bacana. É muito importante, né, essas informações, porque hoje, assim, a gente está cercado de produtos digitais, e, enfim, de todo esse universo que chegou muito rápido e muitas pessoas ainda não conseguiram, tipo, ter um conhecimento mais aprofundado sobre esse assunto. Então, Isso. é muito bacana a gente estar falando. E no nosso podcast a gente fala sobre ativação. E ativar um conhecimento como esse é muito importante, né? Você está ativado e sabendo como lidar com essas situações. É muito importante. Então, outra pergunta que eu queria saber também era em relação ao direito do uso de imagem. Certo. Né? Até que ponto a pessoa pode utilizar ou não? Vamos supor, eu vou citar aqui um exemplo, de repente. Vamos lá. Hoje a gente trabalha muito com imagem, né, na internet, né? Aí tem aquele... Hoje hoje na agência, a gente paga caro por bancos de imagens, né, que a gente tem acesso justamente para não ter esse tipo de problema, né? Às vezes você pode pegar uma imagem que tem o direito, né, ali, registrado, e aí você está usando e aí vem um problema, mas pode ser isso tanto para agências como para social media, pessoas que trabalham com rede social, né? Esse é um problema que pode gerar um desconforto tanto para o cliente, para a pessoa que gerencia, como também ela ser lesada aí com multas, enfim. Eu queria que você explicasse aí um pouco sobre isso e quais são as consequências que as pessoas podem, né, ter com isso, né, com esse uso. A questão do direito de imagem, ela também é bastante específica. A proteção da imagem, ela está previsto, essa proteção legal é prevista também na própria Constituição Federal, no artigo 5º, né, quando trata da inviolabilidade da sua intimidade, a privacidade, a imagem. Uhum. Nem todo mundo quer ter a sua imagem veiculada, por exemplo. Sim, sim. O próprio Código de Defesa do Consumidor também traz essa proteção. Uhum. E a lei extravagante, né, a lei infraconstitucional, no caso, extravagante não, infraconstitucional, o Código Civil também traz essa proteção. Certo. Então, proteção legal existe. Uhum. O que acontece? Quando se trata de empresas, no seu caso, empresas que vinculam imagens ou têm a necessidade de banco de imagens, existe essa necessidade de estabelecer tudo em contrato. Uhum. Por exemplo, você contrata uma modelo. Há uma necessidade de fazer um contrato do tempo de vinculação daquela imagem com a modelo para aquela, eu não sei como é que se diz, aquela ação, né? Sim. Pronto, aquela ação, aquele tempo determinado, mesmo que o contrato dela, quer dizer, mesmo que o exercício dela como modelo já tenha cessado, você vai utilizar a imagem dela por algum tempo. Uhum. Então, isso tudo estando estabelecido em contrato, né, evita de qualquer tipo de responsabilização, ao mesmo passo que a outra parte, quem cedeu a sua própria imagem para fins comerciais, né, econômicos, vai ter ciência também de que a imagem dela vai continuar sendo vinculada, sim, mesmo sem ela estar, né, presente na agência. Entendi. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto, e que surge muita dúvida, já me buscaram várias vezes com relação a isso, é imagens vinculadas a conteúdos jornalísticos. Uma pessoa que não é famosa, não está tendo a sua imagem vinculada de forma comercial, né? Ou seja, a imagem dela não está sendo vinculada a um produto, não está havendo ganho econômico. Sim. Uma determinada rede de comunicação faz uma reportagem, por exemplo, numa rua que tem uma obra, e aí você passa por trás. Sim. Você está indo trabalhar e passa por trás. Já teve gente que me procurou porque não queria que a imagem dele fosse exposta. Entendi. Nesses casos, não se trata de uso indevido da imagem, mas sim uso público da imagem. Porque o foco da utilização da imagem não é a Não pessoa é para que fim tá passando comercial, atrás. né? Perfeito. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, a utilização daquela imagem é para fins públicos, né? É de conhecimento público e de interesse público. A palavra correta seria essa. Entendi. De interesse público. Bacana, bacana. Isso é interessante porque o fato de as pessoas não saberem disso... Pronto, eu vou dar um exemplo que aconteceu. Eu trabalhava numa empresa, né, no marketing, uma empresa grande, e a gente fazia o seguinte, fazia gravações de comerciais
E aí usava a imagem dos próprios funcionários para poder, tipo, participar dos comerciais. E aí o que foi que aconteceu? Uma das pessoas que participou do comercial saiu da empresa e entrou na concorrência. E aí, de repente, o vídeo estava passando na televisão com a imagem de um funcionário que já estava na outra empresa. Aí ficou uma situação muito delicada, porque para a pessoa, a imagem dela está sendo vinculada e ela estava na concorrência, né? Então, foi uma situação delicada. Então, ela ligou para a empresa, né, querendo que tirassem. E aí, isso gerou o quê? Para a empresa que estava, né, mostrando o comercial, gerou ali um custo, porque ela teve que gravar outra imagem, colocar outra coisa para substituir dentro do comercial TV, né? Então, para você ver a importância de tudo estar bem amarrado em contrato, né? Para justamente não ter problemas como esse, né? Uma situação bastante delicada. Perfeito. Né? E aí, tipo, essa questão de contrato e você tá tudo, né? Olha, usa aqui, né? Isso, eu vejo que isso é muito importante para todas as empresas, né? A pessoa entrou na empresa, ela já ter esse uso, até porque a pessoa pode sair da empresa, mas esse vínculo da imagem dela pode estar vinculado, você ter em contrato durante um certo tempo, né? Isso, perfeito. Porque esses comerciais eram gravados e algumas coisas ela permanecia de ano para ano. Tipo, uma cabeça e encerramento do VT. Mudava só o meio, né? O miolo, que a gente chama de miolo, com as ofertas. Mas a cabeça e o encerramento permaneciam o mesmo. E geralmente era uma coisa assim, bem institucional, né? Mostra na empresa, tudinho. E aí foi quando aconteceu isso, né? Desse caso ter acontecido. Eu presenciei todo o processo, tudinho, eu vi como foi. E gerou um custo para a empresa de ter que regravar e fazer todo esse processo, porque não estava completamente assegurado. Até porque até o controle disso é uma coisa que hoje é importante. Às vezes você faz um contrato, mas você acha que não vai usar, né? Até o armazenamento disso é tão importante, que você tenha tudo isso até digitalizado, né? Ter salvo, guardado de forma... Porque em dado momento a sua empresa pode precisar e você não ter aquela informação ali, que é muito importante, né? Exatamente, perfeito. E nessa questão é bastante interessante, porque se houvesse uma cláusula contratual prevendo a utilização da imagem, mesmo após a rescisão contratual, por um certo período, né, no caso 12 meses, independente, né, e sem ressalvas de uma nova contratação para a concorrente, a própria concorrente não poderia entrar com ação judicial. Até poderia, mas não teria eficácia por conta da força contratual. Entendi. Então, vamos lá. Nessa parte do uso indevido de imagem, né? Qual seria o procedimento que a pessoa pode ter hoje para se precaver, para não ocorrer problemas, né, em relação a essas questões judiciais? Qual os procedimentos hoje que você aconselha a pessoa a fazer? Seria somente o contrato ou tem mais alguma coisa que a pessoa pode... Até que ponto também, por exemplo, como você falou, né? Às vezes a pessoa está passando ali e tem muita gente que quer se beneficiar com isso, né? Quer aproveitar ali, passou em algum momento num VT e a pessoa quer pegar aquele momento ali para poder ganhar nisso. Até que ponto a empresa está protegida em relação a isso e não corre esse risco de passar por um processo? Enfim. Nesse caso de informações de cunho jornalístico, de interesse público, né, uma pessoa anônima que tiver a sua imagem vinculada, não trazendo nenhum tipo de vínculo vexatório, né, algo que não traga prejuízo para ela, né, a legislação ela já protege, certo? A empresa. Mas no caso de empresas que trabalham com imagens, com fotografias, com filmagem, o caso de agência de publicidade, por exemplo, um modelo fotográfico, é importantíssimo que se tenha um contrato prevendo esse tipo de cláusula. E antes de assinar qualquer tipo de contrato, é bom que você tenha um mínimo de conhecimento daquilo que você vai estar assinando. Justamente para não haver os arrependimentos depois e, inclusive, trazer prejuízos financeiros. Sim. Não só para a empresa, mas para a pessoa que está prestando aquele serviço. Seja ela pessoa física ou jurídica. Ter conhecimento mínimo do contrato, o bom é ter conhecimento completo, né? Através de uma assessoria jurídica. Mas você ter consciência
e dar essa ciência expressa da autorização, da veiculação da sua imagem, isso estando estabelecido no contrato, gera uma segurança jurídica para as duas partes. Entendi. Então, a clareza e a boa-fé, ela gera a boa prática. Uhum. É isso que é importante. Sim, sim. Às vezes a pessoa... É por isso que é tão importante, né? Ter isso tudo em contrato, né? Porque às vezes você só vai saber o quanto é importante quando precisar, né? Pois é. Pois é. Então, tem uma questão também que eu queria entrar, outro assunto, que seria o seguinte, sobre ofertas de produtos e serviços na internet, né? Porque assim, hoje tem muitas coisas que são subjetivas, né? As pessoas colocam informações pela metade, né? São meias verdades que acontecem hoje. E como é que o consumidor ele deve ter esse cuidado em relação a isso? Tem uma outra pergunta que eu vou falar também, mas eu vou deixar mais para frente. Mas eu queria entender mais sobre esse universo de produtos e serviços dentro da internet. Por exemplo, quais os cuidados, né, que a empresa deve ter ao divulgar um produto e o serviço no site, enfim. Perfeito. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 30, ele trata dessas questões da oferta. E é muito importante que quem anuncia um produto ou um serviço e as veiculações de informações dessa oferta, elas vão se integrar ao contrato. Certo. Como assim? Por exemplo, se você anuncia que um refrigerador ele tem um tipo de funcionamento na oferta, Certo. quando chega na prática, no momento da compra, você verifica que não condiz com a oferta, você pode exigir que a oferta que se integra ao contrato, conforme o artigo 30, seja garantido aquele produto do qual foi anunciado. Ou seja, a empresa vai ter que vender um produto conforme as especificações trazidas na oferta. Certo. Isso acontece muito em anúncios de serviços. Vamos supor que você oferece um serviço de fotografia e vídeo. E aí o sujeito vai até a sua empresa e ele diz, olha, eu quero contratar esse serviço. Quero ser filmado, quero ser fotografado. E ele chegando lá, ele diz, não, mas só é a fotografia. Mas na oferta você disse que era vídeo também. Então, eu estou dando um exemplo bem básico, porque a oferta vai obrigar a você a concluir o contrato conforme o anúncio. Sim, sim. Entendeu? Está relacionado uma coisa a outra. Perfeito. Ainda que aquilo não esteja em contrato. Porque muitas vezes a propaganda do produto ou do já serviço, se torna um próprio... ela vai se integrar ao contrato. Entendi. Isso se chama, até uma questão óbvia, a boa-fé na hora da oferta do produto. Sim, sim. Porque o empresário, antigamente havia essa discussão, e ele dizia o seguinte, bom, eu anunciei dessa maneira, mas ele não comprou o produto. Então eu não obtive lucro com isso. Na verdade, obteve. Porque a oferta anunciada trouxe 100 pessoas. Sim. 30 compraram. Então você teve um potencial lucro com isso. Vendo essa questão, o Código de Defesa do Consumidor traz essa previsão de proteção ao consumidor nesse sentido. Sim, sim. Então tem que ter muito cuidado com aquilo que você vai anunciar na internet. Verdade. Seja na internet, seja no comercial. Enfim, bastante cuidado com aquilo que você promete, porque você vai ser obrigado a entregar. A cumprir. Exato. Exatamente. Exato. E quando diz respeito por exemplo... acontece muito também no seguinte, eu não sei se em que se aplica, né, a questão do seguinte, muita gente hoje vai atrás de um produto na internet e a pessoa não coloca o preço do produto e diz, olha, o preço está no direct, aí a pessoa vai lá, isso é uma prática legal, ou tipo, quando você anuncia um produto, você deve colocar o preço, ou não, ou a pessoa pode, não, eu quero divulgar esse produto, mas não quero dizer o preço eu só digo aqui, né? Até acontece muito isso, né, dentro da internet. Então, essa é uma prática correta ou infringe, de certa forma, alguma lei, enfim? O Código de Defesa do Consumidor. O produto tem que estar anunciado de maneira clara, com preço, com a quantidade de estoque.
Isso é importante, né, ser dito. Muitas vezes o produto, por ser anunciado de forma eletrônica, por meio digital, é comum que algumas empresas ela vendam o produto sem ter. Depois que vende o produto é que vai adquirir. Sim. Para não gerar, né, passivo. Sim, sim. Então, é obrigatório sim estar de maneira clara com todas as especificações técnicas do produto, preço de forma clara, forma de pagamento e a quantidade do estoque. Não necessariamente você coloca no cartaz, tenho 5 de estoque. Não, de maneira nenhuma. Sim. Mas é importante que você tenha ciência de que você vai ter um produto que você está vendendo um produto que você tem no estoque. Inclusive, muitas empresas já responderam criminalmente por isso, porque se trata de informação falsa. É o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, salvo engano, é o 66. E aí trata dessa questão. Bacana. E é pena de 1 a 4 anos. De 1 mês a 4 anos. Não, 1 mês a 1 ano. Bom, essa questão da pena a gente pode consultar na lei. Não sou muito de decorar a lei, porque para mim o conceito é o mais importante. Isso é uma informação valiosíssima. Mas pode conferir no Código de Defesa do Consumidor, salvo engano, no artigo 66. Mas veja aí a importância, né? Você poder correr o risco de responder criminalmente por vender, ofertar um produto e o produto não ter em estoque, você, né? Fazer informação falsa. E tem muita gente que, às vezes, acontece isso, né? De divulgar um produto para chamar clientes e, na verdade, não ter aquele produto ou ter 3, por exemplo, 3 unidades. Né? Quando vem aquela tumulto de gente querer comprar, já acabou o estoque, né? Já encerrou, né? Então, é muito importante essa informação. E a depender da circunstância, a depender do caso concreto, pode ser enquadrado também o crime de estelionato. Né? Pode ser enquadrado, que aí a pena é bem maior. Olha aí. Então, eu queria já aproveitar também aqui, pessoal, você que está assistindo, deixa aqui o teu comentário, né? A gente está aqui ao vivo com o Rafael, advogado, e ele está respondendo algumas perguntas. Então, se você tem algum questionamento que você queira saber também, ele vai responder aqui ao vivo. Manda aí no chat, nos comentários, que a gente vai responder. E aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa o teu like aí e compartilha também esse vídeo para que outras pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. A gente está falando aqui no nosso canal de diversos assuntos pertinentes ao mundo digital, né, empreendedorismo e tantas coisas que é tão importante para você conhecer no teu dia a dia, tá? Mais uma pergunta, Rafael, aqui. O consumidor está protegido em caso de ofertas que estão em conflito com o preço verificado no momento da compra? Isso, é mais ou menos aquilo que você estava falando, né? Isso, perfeito. A oferta, ela integra o contrato. O preço tem que estar de maneira clara. Entendi. Agora, tem uma peculiaridade. Isso é uma dúvida de muita gente. Que, por exemplo, você vê o produto anunciado por R$1.000. Né? Eu já fui vendedor. Eu não nasci advogado. Eu já fui vendedor e eu sei bem como é isso. E o produto está anunciado por R$1.000. Um celular, por exemplo. Só que você chega lá na loja e... Na verdade, o contrário, né? Você chega lá na loja, o produto é R$1.000, mas ele foi anunciado por R$100. Sim. Um erro no cartazeamento, por exemplo. Acontece, acontece. Quando essa questão... Isso não está previsto na legislação. Sim. Mas quando isso foge da razoabilidade... É uma questão de bom senso. Um produto que custa R$1.000, ele não vai ser vendido por R$100. Porque vai haver um prejuízo gigante, explícito para a empresa e um enriquecimento sem causa para o consumidor. Né? Agora é diferente se você vê um produto anunciado por R$800 e chega lá, ele custa R$1.000. Sim. Então, a empresa vai ser obrigada a cumprir aquilo que foi ofertado. Sim, sim. Porque está dentro da razoabilidade. Entendi. Antigamente isso acontecia muito com as redes de varejo. Anunciavam um produto na internet, no site, chegando lá era completamente 1000% mais barato, mais caro no caso. Sim, sim. E aí a pessoa queria levar pelo valor menor. Não pode, não é assim que funciona. Entendi. Não, isso é interessante você falar disso porque infelizmente há aquela questão de oportunismo, né? A pessoa olha aquilo ali, uma oportunidade de se beneficiar à custa da empresa, né? Exato. Então, que bom que a lei tá aí para proteger também, né? Porque muita gente acha que, tipo, eu vou me beneficiar agora
tipo, num erro, que foi uma falha, por exemplo. Às vezes como você citou o exemplo, né? Saiu 100 por causa de um zero, né? Fez toda a diferença ali e a pessoa chegar lá para se beneficiar nisso. Exato. Mas é interessante isso também, que a lei ela protege isso também, né? Porque as pessoas, infelizmente, tem muito disso, né? A pessoa querer se beneficiar aí a todo custo. E eu queria entrar em outro assunto agora também, que é muito interessante a gente falar sobre isso também, porque o mundo digital como falei no começo, chegou muito rápido e muitas coisas hoje têm acontecido no meio digital, né? E ter um conhecimento jurídico é muito importante para você se precaver e se proteger em relação a muitas coisas. Então, uma das coisas que eu queria perguntar é em relação a notícias falsas dentro da internet, né? Às vezes é exposto ali uma notícia que não é verdadeira e causa um problema enorme, às vezes, para a vida da pessoa, né? Enfim, e até se provar que não é verdade, já gerou todo um constrangimento, gerou todo um problema. Então, como é que a pessoa deve proceder e buscar orientação? Enfim, qual é o direcionamento que você daria para a pessoa que passou por uma situação como essa ou pode chegar a passar por isso? De uma maneira geral, a gente tem que analisar cada caso concreto, né? Eu não vou me ater a notícias falsas vinculadas a questões políticas, né? Porque senão a gente entraria numa outra seara, enfim. Porque quem é o que vai dizer o que é verdadeiro e o que é falso, quando se trata de informações. Porém, quando se trata de... E já me procuraram também por isso. Por exemplo, um vizinho publica uma informação de que aquele outro vizinho, que é um desafeto dele, por exemplo, está sendo procurado, quando aquilo não é verdadeiro. Caramba. Então, isso aí é a incidência, né, do crime de difamação que houve. A honra dele foi manchada, foi atribuído a ele também uma conduta criminosa. Enfim, o que deve ser feito nesses casos específicos seria registrar um boletim de ocorrência, certo? O primeiro ponto. Seja de forma eletrônica, se couber, né, dentro daquilo que foi especificado, né, o tipo de conduta, ou de forma presencial na delegacia mais próxima. Em seguida, você pode procurar aquela pessoa, se houver ambiente para isso, é claro, e aí fazer com que aquela pessoa desminta o que disse, né? Eu estou tentando sempre, eu como advogado, eu gosto do meu perfil, tentar conciliar. Sim. É lógico que nem sempre a conciliação ela é possível, mas hoje a gente consegue resolver praticamente 50% dos processos na conciliação, nesses casos. Entendi. E a gente tem que pacificar o conflito, né? Não litigar logo no judiciário. O judiciário nem sempre é a melhor alternativa. Veja que eu sou advogado. Sim. Né? Seria do meu interesse comercial dizer assim, não, a gente tem que, né, processar. Não, muitas vezes uma boa conciliação, uma boa composição amigável pode resolver um litígio desse, pode diminuir o custo das partes, certo? E resolver aquela questão bem mais rápido. Mas se não for possível, aí sim você tem que procurar ajuda de um profissional habilitado, um advogado, e a partir disso você buscar a reparação daquilo que foi lesado. Não simplesmente atribuir um valor totalmente fora de propósito. Mas, bom, nesse caso, há um dano, nesse caso específico, né, de um sujeito acusado dizendo que está sendo procurado quando aquilo nunca existiu. Sim, sim. Ele pode ser reparado civilmente, né, pela questão moral. Uma indenização que vai ser atribuída pelo próprio magistrado para fazer essa reparação. Sim. Mas nesse caso, assim, de uma situação como essa, como controlar? Por exemplo, vamos supor que o cara divulgou na internet, só que você sabe como é que é a velocidade do compartilhamento, né? Então, uma pessoa compartilhou com outra, daqui a pouco fugiu do controle. E aí, como conter essa onda, né, de compartilhamento? Hoje a internet permite, ou judicialmente, há uma forma de você, tipo, sanar isso? Tem sim. Tem. A primeira coisa que deve ser feita é procurar a própria rede social e denunciar como informação falsa. Entendi. Existe a questão do interesse de agir, que é um instituto jurídico que diz justamente isso. Você tem que esgotar todos os meios administrativos antes de buscar o judiciário. Então, você buscando
necessariamente, através de protocolo de atendimento, seja no saque, seja de reclamações, a informação que não é verdadeira. E aí você vai jogar essa responsabilidade para que a empresa tome as devidas, Sim. Né, providências o quanto antes. Trata da sua imagem. Sim. Não sendo feito de forma satisfatória pela empresa que detém esses dados que a gente falou hoje, você pode sim procurar o meio legal, né, o judiciário, inclusive por medida liminar também. Como se trata de uma questão de compartilhamento, você pode pedir ao magistrado que, de forma urgente, determine que aquela empresa que permitiu o compartilhamento, a rede social, cesse o compartilhamento e exclua o conteúdo da internet. Entendi. Entendeu? E ainda coloque sobre aviso que aquela informação compartilhada é falsa. Existe a etiqueta para isso já. As redes sociais já estão colocando, né? Notícia checada, não é falsa, não é verdadeira. Bacana isso. É importantíssimo as pessoas terem esse conhecimento, né? Entender que hoje a internet ela não é terra de ninguém, né? Pois é. A lei está aí para prevenir e também para remediar, né? Então, justamente punir aquelas pessoas que estão agindo de forma também errada dentro da internet, né? Os desordeiros, né? Exatamente. Rafael, quero te agradecer, né, pela participação. A gente está chegando ao final do podcast e eu queria que você deixasse aí suas considerações finais, né, falasse um pouco do seu trabalho e também vai aparecer aí a rede social do Rafael também para você seguir aí, acompanhar também o Rafael nas redes sociais, né? Eu queria deixar essa oportunidade para você agora falar um pouco. Eu que agradeço o convite, Ronald. Me sinto honrado, né, em poder participar do seu programa. Como eu disse no início, é um programa que traz informação, né, bastante informação. Hoje, dificilmente você vê um profissional, seja ele de qual área for, passar tanto tempo expondo assuntos vinculados à profissão dele. Então, eu acho que é muito importante isso. Eu vi em outros episódios também. Deixo aqui o convite para as pessoas assistirem. Técnicas de vendas, enfim. A questão do marketing alimentício. Achei bastante interessante. Eu espero ter contribuído um pouco com a informação. Com relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu deixo mais uma vez a necessidade das empresas se adequarem o quanto antes a essa legislação para evitar custos futuros, né, e o comprometimento, inclusive, da atividade empresarial, que pode inviabilizar. E quanto à minha profissão, eu deixo para vocês fazerem um juízo de valor de vocês. A advocacia é uma área que eu sou apaixonado, né? Desde a minha formação, em 2011, eu sempre me dediquei à advocacia. Eu nunca tentei uma outra coisa, porque eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. A questão do aperfeiçoamento, por ser apaixonado, né, pela advocacia. Eu sempre tento me aperfeiçoar. Eu tenho desenvolvido um trabalho que é com os jovens advogados, de trazer eles para a prática, né, com a melhor prática de direito mesmo. Não só pensando em honorários, mas sim num melhor serviço disponibilizado como advogado. Hoje eu faço parte do Conselho da Subseccional da OAB de Paulista, eu sou membro titular de lá. Tento contribuir, né, da melhor maneira possível e eu fico à disposição. Com relação a título acadêmico, eu sou especialista na área de contratos. Tem um aperfeiçoamento na área de LGPD e na área de direito do consumidor, né? A área de processo civil eu tenho especialização também. E bom, a gente tenta sempre buscar o nosso melhor para tentar trazer o melhor serviço dentro do mercado. Maravilha, Rafael. Foi um enorme prazer para a gente ter você aqui no nosso podcast Ativação. Prazer foi meu. E a gente está chegando ao final. E eu quero dizer para você que está aí nos acompanhando, né? Deixa aí nos comentários qual tema você quer ver abordado aqui também no nosso podcast. E já compartilha também esse vídeo para mais pessoas, para conhecer sobre essa importante informação que foi abordada aqui nesse podcast de hoje. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. E
o que eu falo sempre aqui no nosso podcast, seja positivo e esteja sempre ativado.